E para quem ainda não me conhece, eu sou Eliane Zanella, fundadora da Audits, Auditoria em Saúde. Sejam muito bem-vindos ao workshop da Audits intitulado OpenME Week. Serão 4 noites de muito aprendizado, todas as noites, até quinta-feira, sempre às 20 horas. Este evento é realização da Audits com apoio da ABEA Santa Catarina e a B. Braun. Eu gostaria de declarar a vocês que eu não tenho nenhum conflito de interesses, pedir a vocês que aproveitem para se cadastrar no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e dar um joinha aí para nos ajudar a impulsionar o canal. O tema de hoje é mitos e verdades das próteses de quadril. Eu vou apresentar para vocês agora a Cristina Fernandes, que é líder de acesso ao mercado da empresa B. Braun, farmacêutica de formação, especialista em economia da saúde e mestre em políticas públicas. Seja bem-vinda, Cristina. Muito obrigada pelo seu apoio, por estar aqui com a gente, tá? E eu vou deixar você bastante à vontade. Obrigada por tudo, tá? E porque sempre você se dispôs a nos ajudar, a nos apoiar. E vou deixar você apresentar o palestrante, fique à vontade e que essa noite seja de bastante aprendizado. Bom, obrigada. Antes de mais nada, eu quero agradecer em nome da B. Braun a oportunidade de falar um pouquinho com vocês, de estar presente. Afinal de contas, né, a gente sempre prima pelo paciente e todos nós, em algum momento, seremos um paciente. A B. Braun é uma empresa alemã com quase 200 anos no mercado. Somente aqui no Brasil a gente tem 55 anos. Ela é uma empresa que tem diversas linhas de produtos que atende cerca de 70% de itens dentro de um hospital. E hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês sobre próteses de quadril. Eu estou com uma pessoa que é super especialista, uma pessoa que vai estar, já tem alguns anos de Braun, ele vai falar um pouco mais, que é o Renato Ribeiro, ele é gerente de produtos dessa linha. Renato, seja muito bem-vindo, obrigada pelo aceite. Bem, muito obrigado, Cris, muito obrigado, Eliane. Para mim é um prazer poder falar com vocês hoje, muito boa noite a todos. E assim, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a questão de OPME, mais especificamente de quadril, tá? Então, vou apresentar para vocês um pouquinho sobre os nossos produtos, o que temos em relação à questão de ortopedia em si. Então, vamos lá, vamos começar aqui a apresentação. Vou passar para vocês aqui, então, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre ortopedia. A gente vai ter essa semana de eventos, junto com a Audits e junto com a B. Braun, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre quadril hoje. Então, assim, quem vos fala, né? Então, meu nome é Renato Ribeiro, sou brasileiro, casado, tenho 44 anos, tenho 2 filhos, tá? Vitória com 14, Eduardo com 11, tenho 25 anos de experiência no mercado de saúde, mesmo sendo, né, técnico em eletrônica, tecnólogo em processamento de dados e pós-graduado em marketing, tá? E assim, como a Cris falou, né, eu tive a vida aqui, no caso, a grande parte da minha vida profissional na B. Braun. Comecei com trainee em 97 e sou hoje responsável pela linha de ortopedia e navegação, tá? O que engloba ortopedia quando a gente fala de ortopedia, né? Na B. Braun, a ortopedia, ela engloba quadril, joelho, trauma, medicina esportiva e navegação. Coluna já é a parte já, então a coluna é uma área separada. Então, se vocês quiserem, tem o meu contato aqui do lado, então esse QR Code aqui tem o meu contato, se vocês me acham também na rede social, a parte do LinkedIn em si, vocês conseguem me achar lá, então é só adicionar que eu aceito lá o convite de vocês. E aí a gente vem falar sobre a B. Braun, né? Então, o que define, o que nos define, né? Então, hoje, a B. Braun, ela é muito voltada para a área de educação médica. Tá? Na verdade, não hoje, já há um bom tempo já ela é voltada para essa área de educação médica com a criação da Escola Academia, né? E aí, o que a empresa tem, né? O grande mote da empresa é que a gente chama de share expertise, né? Que é compartilhar conhecimento. Então, como a Cris falou, a gente tem quase 200 anos de empresa já, e a gente foca muito na questão de educação continuada. Então, parte de treinamento prático, simpósio, parte de cadáveres lab para poder fazer treinamento com os médicos em si. Então, todo produto novo que a gente lança, a gente se organiza para poder treinar o mercado que vai utilizar nosso produto para que ele seja utilizado da melhor maneira possível, tá? Isso visando o quê? Né? Muito baseado em cima da nossa visão. Né? Nossa visão hoje é o quê? Proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo. Tá? E isso é algo que, assim, me motivou a trabalhar na B. Braun, né? Desde que eu comecei,
porque realmente você vê o bem-estar da pessoa, do paciente em si, você poder oferecer alguma solução que o paciente tenha melhor na qualidade de vida, assim, é uma coisa que realmente é muito gratificante para a gente, tá? E aí a gente vem para a parte de ortopedia. Então, para a parte de ortopedia propriamente dita, né, o que a Bebral tem em relação para os protocolos e materiais disponíveis para cada tipo de protocolo? Então, quando a gente fala de Bebral, né, como eu falei, minha área de atuação é a parte de quadril, joelho, medicina esportiva e trauma, e a gente tem aqui toda a parte de artroplastia parcial e total de quadril, que eu vou explicar mais para frente o que é artroplastia parcial, o que é artroplastia total, tá? Tanto primária como revisão. Aqui são os nomes dos produtos que a gente tem disponível hoje, tá? Para a questão do quadril. A gente mexe também, não é o tema hoje, mas a gente também mexe com artroplastia de joelho, tanto primária como revisão. A gente mexe com medicina esportiva, né? O que seria medicina esportiva? Âncora absorvível para parte do ombro, reconstrução do ligamento cruzado anterior, tá? Osteotomia tibial e, por último, a parte de trauma, que é essa parte vermelhinha aqui, né? Então, a gente tem para fratura humeral, tem colo femoral, femoral proximal, diafisário, tíbia proximal e tíbia diafisária, tá? Esse QR Codezinho que leva para a nossa página da internet, www.bebral.com.br, e lá a maioria dos nossos catálogos estão atualizados e traduzidos para o português. Então, assim, se vocês quiserem pegar alguma referência, ter alguma informação sobre os nossos produtos, estão disponíveis no nosso site, tá? Então, a gente sempre trabalha para ele estar mais atualizado possível, e quando a gente fala de catálogo, realmente tem toda a informação sobre produtos, sobre técnica cirúrgica e sobre o material em si com seus códigos, tá? E aí a gente vem para os implantes em si, né? Então, isso aqui vocês veem que é uma foto assim que tem bastante material. Então, aqui toda a parte que a gente tem de quadril, aqui toda a parte que a gente tem de trauma, parte de joelho, navegação, medicina esportiva, tá? Só que hoje o nosso tema é quadril. Então, a gente vai tirar um pouquinho desse material e vamos falar mais especificamente sobre o quadril. E assim, eu sempre brinco em todas as minhas apresentações, né? Sempre tem essa fotozinha aqui. Tá? Mas, na verdade, no nosso caso, o paciente não está com essa carinha, ele está feliz, mas, assim, a cirurgia, tá? A cirurgia de quadril em si, realmente ele é um quebra-cabeça, ele é um Lego, porque você tem vários tipos de configuração que você pode fazer em relação à questão dos implantes em si, tá? E mesmo na questão também do instrumental. Então, vamos lá, vamos começar com a artroplastia, né? O que a gente define como artroplastia? Então, pegando um pouquinho de dicionário, né? Na verdade, a artroplastia é o quê? É uma operação cirúrgica que reconstrui ou restaura a articulação, tá? Então, artro, que é da articulação, plastia, que é a intervenção que substitui e restabelece. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa artroplastia em si do quadril, mais especificamente, né? E a gente não pode falar em artroplastia se a gente falar um pouquinho sobre morfologia ou sobre anatomia. Por quê? A gente tem diferenças em relação à questão de material e, assim, cada indivíduo é um indivíduo único. Então, você tem informações, né, anatômicas ou morfológicas que são diferentes de um indivíduo para o outro. Isso aqui é um exemplo, né? A gente vai lançar uma prótese nova esse ano, tá? Então, isso aqui são imagens. O que é isso aqui? São imagens que foram feitas, né? São 500 casos aproximadamente de pacientes ao redor do mundo inteiro. A gente analisa a morfologia, analisa a anatomia de cada paciente e a gente desenvolve um produto que seja mais compatível possível com o paciente, tá? Então, aqui no exemplo, num caso que a gente está fazendo a gente vai fazer o lançamento desse ano desse produto. A gente fez todo um trabalho por trás, fazer toda essa análise em relação à morfologia, em relação à anatomia, o que se encaixa melhor, o que seria melhor para o paciente. Tá? Quando a gente fala de diferentes tipos, né, a gente chama, né, a gente tem algumas deformidades, ou melhor, formas anatômicas, a gente chama de coxa-vara, é uma angulação um pouquinho menor do meu componente femoral, isso aqui é um fêmur, isso aqui é a cabeça do fêmur. Então, geralmente, ele tem uma angulação um pouquinho menor de 110 graus. A gente tem uma formação que a gente chama de normal em si, né? Que na maioria dos pacientes a gente tem essa angulação, que vai de 120 a 135 graus. A gente tem alguma coisa que chama-se coxa-valga, você vê que a angulação dele é muito maior. E aí vem a pergunta, né? Então, será que com um tipo só de implante eu consigo resolver esse problema? E a resposta é sim. Resolver você resolve, mas não de forma eficiente. Porque se você usar um tipo de implante, você pode ter variação em relação ao colo em si e a relação ao comprimento da perna também. Então, para diferentes tipos de morfologia, eu preciso de quê? Diferentes tipos de implante. E se você olhar bem, o desenho é igual, mas o implante não é o mesmo. Tá? Essa aqui é a mesma angulação, tá? Essa aqui é uma haste padrão que a gente chama, você vê que realmente passa no centro aqui da cabeça e passa no centro do fêmur.
E se você olhar, mantendo essa mesma desenho de angulação aqui, se você olhar essa haste aqui, que é uma haste específica para valgo, você vê que o centro dela passa mais para cá. Então, assim, são hastes diferentes para tipos de anatomia diferentes. Então, esse é um padrão que a gente utiliza para poder realmente se adaptar melhor ao paciente. E isso é uma questão de angulação, que foi esse caso aqui. A gente tem uma segunda classificação, que a gente chama de classificação DOR, que é o quê? É a espessura do canal. Então, a gente tem que ter hastes específicas também que encaixam nesse canal. Então, além da angulação, a gente tem a questão da espessura em si. Então, assim, você vê que assim, a cirurgia de quadril em si é uma cirurgia que tem bastante detalhes em si do tipo de implante que você vai utilizar, tá? E a gente falando sobre morfologia, sobre anatomia, falando um pouquinho de implantes, então vamos entrar um pouquinho no campo dos implantes, né? Então, o que a gente tem de implante hoje? Se você avaliar, você pode ver que a gente tem aqui esses nossos produtos que a gente fornece hoje, que a meta é o quê? É uma haste metafisária, tá? Aqui eu botei menorzinho aqui as angulações, porque aqui são os modelos. Eu tenho tamanho de 0 a 7, com angulações diferentes, quer dizer, para cada tipo de anatomia eu uso um tamanho e uma angulação, tá? Então, esses são os dois parâmetros que eu uso. Além disso, eu tenho uma haste que a gente chama de haste curta, que a gente vai lançar esse ano, na verdade, a gente vai começar a implantar esse ano, que chama-se Corrip, e você pode reparar que ela tem valgo, standard, varo, displasia e estendida. Então, assim, para cada família de haste, eu tenho vários tipos de hastes que elas se complementam e, dependendo do tipo de deformidade que eu tenho, ela é escolhida para aquele tipo de deformidade. Então, aqui a gente tem as hastes primárias, hastes de revisão, as cabeças, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, né? Por que uma cabeça é de cerâmica, por que uma cabeça é de metal, qual a diferença entre uma e outra. Tá? A parte acetabular, também aqui em cima, dupla mobilidade, a questão do Plasma Fit em si, que é a nossa próxima de revisão que a gente vai lançar esse ano, e o anel de reforço. E aí sim, a gente vê que a gente tem um portfólio bem grande de material e como é que funciona isso, né? Como é que a gente configura isso na cirurgia. Então, quando a gente tem a cirurgia em si, né, basicamente, a gente fala que são 4 itens que são fundamentais de uma cirurgia, uma artroplastia de quadril. Né? Geralmente você tem a haste, geralmente não, na maioria das vezes você tem a haste, você tem a cabeça, você tem um liner, né, de polietileno ou cerâmica, e você tem um componente acetabular. Isso é uma configuração primária. Em alguns casos, quando eu faço a cimentada, eu tenho o centralizador e tenho o plug femoral. Mas praticamente todas as cirurgias têm como padrão haste femoral, cabeça, o liner e componente acetabular. Quando a gente vira um pouquinho para a revisão, você vê que é bem parecido. Né? Da mesma maneira, eu tenho a haste femoral, eu tenho a cabeça aqui, eu tenho o meu liner aqui, eu tenho o meu componente acetabular aqui, que muitas vezes é de revisão, eu tenho uma cunha acetabular, que às vezes eu tenho uma deformidade grande no fêmur, no acetábulo, e eu preciso ter um suporte, e eu uso a cunha. Além das hastes de revisões, eu tenho a parte também dos parafusos de fixação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, vamos lá. Isso é o que a gente tem na artroplastia. Como é que a gente classifica ele? Né? Geralmente, a gente classifica as artroplastias de quadril como cimentada e não cimentada. Aqui eu botei as cabeças, como eu comentei, de cerâmica e de metal. Nesse caso, ele não leva cimento. A gente tem a bipolar, que é uma artroplastia parcial, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. A gente tem aqui a parte do componente acetabular, que é o não cimentado com o cimentado, quer dizer, você precisa de cimento para poder fazer a fixação desse componente no osso. E eu tenho, por último, a parte de revisão em si, que são para casos um pouquinho mais complexos. Você precisa de alguns materiais que você precisa ter essa fixação no acetábulo, que uma prótese comum não teria como fixar. Então, isso eu falei um pouquinho da parte acetabular e da cabeça. E quando vem para a haste, né, o que a gente tem como haste? Como haste, a gente tem também a mesma configuração, a gente pode usar tanto não cimentada como cimentada. E aí existe uma haste chamada metafisária, que é esse tipo de haste aqui menorzinha, tá? Que ela prende na metáfise. Eu tenho as hastes curtas, eu tenho as hastes padrão, que são hastes hoje que a gente chama de standard. A gente tem a haste especial, que são hastes do quê? Para displasia, para canal femoral estreito, são hastes que têm desenhos diferentes de uma haste padrão, eles são mais finos. E depois eu tenho a parte de revisão, que eu tenho tanto a revisão que a gente chama de monobloco, que é essa revisão com um implante único, ou modular, que eu tenho esses dois encaixes aqui separados. E aí, onde é que eu uso isso? Né? Quais são os procedimentos que eu consigo fazer com esse material? Então, eu consigo fazer com esse material, a gente tem os procedimentos do que? A gente tem uma prótese bipolar, que a gente chama, a gente tem a parte cimentada, a gente tem uma prótese que a gente chama de híbrida, e a gente tem a prótese que a gente chama de não cimentada, que é totalmente não cimentada. E qual é
essa diferença, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala artroplastia parcial de quadril, geralmente, o que você utiliza? Você usa, a gente chama de bipolar. Por quê? Parcial de quadril, eu faço parte da minha articulação. Eu faço somente a parte femoral. Então, eu faço toda a preparação da parte femoral e eu uso essa cabeça aqui gigante, que a gente chama que é uma cabeça bipolar. Né? Então, o componente acetabular eu não preciso preparar e eu uso isso aqui como se fosse substituindo todo o meu fêmur no paciente. Então, geralmente, ela é cimentada, é uma cirurgia mais simples, geralmente é o pessoal de mais idade que está acamado, que não tem nenhum comprometimento na parte acetabular, ele usa esse tipo de material. Então, essa primeira cirurgia que a gente faz, que é a mais simples, que a gente chama que é parcial, e depois a gente vem para total de quadril cimentada. Quando eu falo de total de quadril cimentada, né, qual é a diferença? Todos os componentes eles são cimentados. Então, tanto a haste é cimentada, quanto o meu acetábulo é cimentado. Lembrando que sempre tem na configuração o centralizador, que é essa pecinha aqui, que ajuda a colocar a haste na posição correta dentro do cimento. Tá? Então, porque você faz um canal maior para um canal grande, você enche de cimento em volta, e esse centralizador ajuda o quê? Que a haste realmente ela entre e fique no centro desse cimento. Você tem esse cimento todo em volta dessa haste em si para poder fazer a fixação. E existe o plugzinho, que a gente chama, alguns usam plug ósseo, esse aqui é absorvível, que você bota ele no canal para que o cimento não desça para o canal. Tá? Então, essa é uma configuração de quadril cimentado. Quando a gente vai para híbrida, o que diferencia da híbrida? A híbrida é sempre o seguinte, uma parte é cimentada, outra parte é não cimentada. Então, quando o pessoal fala de artroplastia total de quadril híbrida, geralmente a haste é cimentada, que você pode ver nesse caso aqui, e o componente acetabular é o não cimentado. Pode ocorrer o oposto? Pode ocorrer também, mas geralmente quando o pessoal fala de artroplastia total de quadril híbrida, geralmente é essa configuração. E aí tem o mesmo padrão, eu posso usar tanto a cabeça de cerâmica ou de metal e tanto liner de polietileno ou liner de cerâmica, tá? Aqui você vê que tem dois desenhos de haste, tem uma haste polida e uma haste rugosa, são dois tipos diferentes de conceito. Essa aqui geralmente é uma haste mais cilíndrica, essa aqui é uma haste cônica para poder ter realmente o assentamento em cima do cimento. Então, essa é uma artroplastia total de quadril híbrida. Indo um pouquinho mais para frente, o que a gente tem a não cimentada. Né? E aí, quando a gente fala de não cimentada, é o quê? Aí nenhum componente usa cimento. Eu não uso nenhum cimento nessa artroplastia. Então, tanto a haste, vocês podem reparar que a haste ela tem essa superfície aqui um pouquinho mais rugosa, geralmente ela tem uma cobertura, um revestimento, que ele auxilia, né, na formação óssea ali, para poder ter essa, como é que eu vou dizer, essa fixação no osso, tá? Então aqui pelo desenho você vê que a parte de fixação que ele tem no osso é nessa região aqui, e da meta é nessa região aqui mais metafisária. E a configuração você vê que é quase a mesma. Então eu posso ter tanto cabeça de metal quanto cerâmica, e a mesma coisa que eu falo em relação aos liners do acetábulo, também tanto polietileno quanto cerâmica, tá? Parafuso pode ser usado ou não para fixação do acetábulo. Se você fixa o acetábulo lá, ele tem um press fit bom, ele fica bem firme, eu não preciso usar parafuso, tá? Se ele não tem uma estabilidade muito boa, pelo menos no mínimo o pessoal utiliza 2 parafusos, tá? Um parafuso só, ele pode gerar instabilidade, porque se você fixar, mesmo que você fixar um quadro, se eu fixo só um parafuso, o quadro ele fica bom. Se eu fixo 2 parafusos, ele fica mais difícil de se movimentar. Então, geralmente, quando faz fixação de parafusos, são utilizados 2 parafusos na cirurgia. Então, aqui a gente pegou toda a parte primária, né? O que nos falta? Falta a revisão. Então, quando a gente vem para a revisão em si, né? O que diferencia? Realmente você vê que tem muito mais material. Né? Então, como eu falei, mas a configuração básica é a mesma. Então, você vê que você tem a haste aqui, a gente tem as cabeças, né, tanto de metal como cerâmica, a gente tem os liners em si, ou acetábulo cimentado, aqui são os liners que compõem o acetábulo não cimentado, e aqui é o acetábulo cimentado com seu reforço acetabular, em casos que eu tenho realmente deformidade muito grande no acetábulo, e eu não tenho fundo de acetábulo, eu preciso usar esse que o pessoal chama de Busch-Schneider, anel de reconstrução, ou Recon-Ring. Então, essa é uma configuração de revisão de quadril. Claro que tem os eixos que são material de cerclagem e tudo mais, mas em relação ao implante em si, essa é a configuração, tá? E a gente tem um ponto interessante, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades, os mitos e verdades, né? O que a gente encontra por aí em publicação, né? E assim, muitas vezes o pessoal fala de material. Então, assim, tem uma curiosidade, né? Que o pessoal fala assim, implante de hidróxido de apatita, implante com plasma spray, qual é a diferença? Tem diferença? Não tem diferença?
né? Então, quando a gente vem nessa questão do hidroxiapatita e plasma spray, são dois tipos de materiais diferentes que a gente utiliza, né? E o que a gente tem aqui, né? Quando a gente fala assim, qual que é melhor, hidroxiapatita ou plasma spray? Eu vou explicar um pouquinho para vocês a diferença em relação ao estudo que foi feito há um tempo atrás, né? O que eles fizeram, né, para poder fazer esse estudo, para poder ver realmente a questão da durabilidade do implante, né, do material em si que foi feito, e também que a gente chama de delaminação, que é o desgaste, a soltura do material em si, tá? Então, o que foi feito? O que eles fizeram? Eles pegaram ovelhas, né? Então, o que eles fizeram? Eles implantaram algumas barras cilíndricas, eles cortaram a tira da ovelha, colocaram umas barras, uma de titânio chateado, outra com plasma spray e outra com hidroxiapatita. O que eles fizeram, né? Depois de 2 meses, eles fizeram um corte segmental, quer dizer, eles cortaram o segmento inteiro e submeteram essas ovelhas à carga. O que é carga? Realmente ela começar a andar. Então, submeteram à carga, e o que eles fizeram? Eles coletaram após 2 meses que fizeram essa implantação e 9 meses depois que fizeram esse corte, para poder fazer análise. E qual foi a análise que ele fez? Né? Ele pegou as ovelhas que foram implantadas com a questão do plasma. O que eles observaram? Eles observaram que em 45% delas, né, teve uma soltura nessas primeiras 3 semanas. Então, assim, o que aconteceu? Nas primeiras 3 semanas ele teve movimento, esse com plasma spray. Depois das 3 semanas ele permaneceu fixo, quer dizer, não se moveu mais. Quando usou hidroxiapatita foi o contrário. Ele permaneceu fixo nas primeiras 3 semanas e depois desse período, o que ele teve? Ele teve um índice de 55% de soltura após 9 meses. Então, assim, plasma spray, ele mexeu um pouquinho em 3 semanas e depois ficou fixo. O hidroxiapatita fez o contrário. Ele ficou fixo e depois de 9 meses ele teve 55% de soltura, quer dizer, ele teve movimentação. O que tem mais também? A força para você retirar, o que você precisa tirar uma barra, no caso de plasma spray, você precisa de 4,9 megapascal para poder retirar essa barra, porque você precisa exercer mais força. Quanto mais megapascal você tem, mais força você faz para soltar. Quer dizer, porque ela estava realmente presa. Quando você usa hidroxiapatita, são 2,3 megapascal que foi feito no teste. Então, assim, ele era mais fácil você retirar ele do osso. Então, assim, esse é um ponto. Outro ponto, além da delaminação, né, de hidroxiapatita, eles permaneceram intactos nos implantes com plasma spray. Então, quer dizer, ele não teve soltura de material. Então, assim, o que você tem como resultado, né? A superfície que você usa plasma spray, ele tem uma melhor osteointegração e ele é mais resistente ao estresse mecânico em ciclo contínuo, quer dizer, no caminhar. Então, esse aqui é um estudo que foi feito. Tem o link aqui, esse aqui é o link do artigo que foi publicado, tá? Então, esse aqui tem todo o link aqui desse estudo, do que foi retirado desse estudo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, quando o pessoal fala, plasma spray, hidroxiapatita, existem diferenças. Claro que o design do implante também influencia, mas em relação à fixação em si e a maneira de que ele é produzido e tudo mais, ele é um pouquinho diferente, tá? Então, essa é a diferença. Aí vem uma segunda pergunta, a pessoa fala assim, polietileno com crosslink, polietileno sem crosslink, polietileno com vitamina E, sem vitamina E. Então, assim, o que difere isso? Qual é a diferença entre um e outro? Né? Então, o que serve a vitamina E? Né? Por que a gente tem vitamina E? Na verdade, a vitamina E, ele retarda o envelhecimento. Quanto mais envelhecido o material, maior é o desgaste desse material. Então, o que foi feito? Eles lançaram primeiro o polietileno de ultra densidade, foi a primeira versão, o HWMPE. Depois eles lançaram o polietileno crosslink. Depois eles lançaram o polietileno crosslink com vitamina E. Só que existem 2 modelos de vitamina E. Um que a gente chama de remelted, outro que a gente chama de blended. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é remelted e o que é blended. E no finalzinho foi vitamina E com blended. O que é o remelted? Então vamos lá. O remelted é o seguinte: você tem o polietileno, você aquece aquele polietileno e você dá um banho nele de vitamina E. Então, ou seja, a vitamina E fica só na superfície externa desse implante. O blended é diferente. O polietileno ele vem no pozinho. Então, no próprio pó ele já mistura a vitamina E, ou seja, ela fica impregnada em toda a composição do material. Então, ou seja, ele é menos suscetível ao desgaste. E isso aqui você consegue ver nos estudos. Então, o que foi feito aqui? Eles usaram 3 tipos de polietileno, como eu falei, o padrão, né? Ele usou um com vitamina E banhado e usou outro com vitamina E incorporado, que a gente chama que é esse blend que ele é misturado junto com o pó. E aí eles envelheceram o material. Né? Eles fizeram um teste em cima do envelhecimento. Eles fizeram um teste de 2, 4, 5 e 6 semanas, né? E o que aconteceu? Após 2 semanas,
o polietileno convencional aumentou substancialmente o seu desgaste. Se você olhar aqui, ó, você vê que esse aqui é o convencional, é o standard com a cabeça forte. Você vê que ele está muito maior aqui, o desgaste. Aqui, se você vê aqui, ó, índice de desgaste. O que é isso? É perda de material, é miligrama por milhão de ciclo. Então, fica uma maquininha testando, fazendo um movimento, né, rotatório ali, como se fosse simulando a caminhada, e ele diz quantos miligramas de material se perdem nesse milhão de ciclo. Então, vocês reparam que é o seguinte, a segunda semana, o que usa, que a gente chama de vitamina E, que é o incorporado, é esse primeiro aqui. O segundo aqui já é que a gente chama de, que ele só é aquecido e coberto em volta. E aqui o último que a gente chama que é o convencional. Então, na quarta semana, você vê que estourou, o desgaste dele foi muito alto, ele envelheceu, o desgaste foi muito alto. E o que aconteceu depois? Da quinta semana passou, na sexta semana, você vê que o que tem o blended, no caso, que é esse misturado junto com o pó, ele permanece estável aqui em relação ao desgaste. Já outro crosslink com a vitamina E, que a gente chama, que é banhado, o que aconteceu? Essa camada que foi banhada, provavelmente com desgaste, ela perdeu essa vitamina E ali, e realmente ele aumentou bastante o desgaste, tá? Então, assim, se quiserem mais informação sobre esse estudo, também tem aqui no QR Codezinho aqui, salvo aqui na apresentação. E aí a gente vem para uma outra pergunta. Então, vamos lá. Qual é a próxima pergunta em si, né? É tribologia. Né? O que seria tribologia? Então, tribologia, né? O que a gente define como tribologia? Né? Diz que é ciência e tecnologia de interação de superfície e movimento. Né? Movimento relativo, assuntos e prática relacionados. O que seria isso? Seria realmente assim, ele junta a parte da mecânica, física, química, dos materiais e conhecimento de lubrificação e atrito. E ele determina a questão de desgaste em si. Tá? Então, as tribologias, as montagens que a gente pode fazer, né? Então, assim, isso é importante. Né? Qual o tipo de tribologia, qual o tipo de material que eu uso. Se eu uso uma cerâmica, se eu uso uma cerâmica polietileno, se eu uso metal polietileno, e o que isso interfere na questão da cirurgia em si, né? Na questão do tempo de vida do implante. Então, eu vou passar aqui na tela seguinte aqui e vou mostrar para vocês. Né? Aqui um exemplo dos desgastes, quer dizer, são testes feitos com desgaste. Então, existia aqui, ó, polietileno com metal, então eu usando uma cabeça de metal com lâmina de polietileno, eu tenho um desgaste de 0,2 milímetros por milhão de ciclo. O que é isso? A cada 1 milhão de ciclo, eu perco 2 milímetros de material. Isso no PE, polietileno, com metal. Se eu usar cerâmica com polietileno, eu perco 0,1. Ou seja, a durabilidade no meu implante, né, no mesmo paciente, com a mesma condição de uso, a minha durabilidade no implante, pelo menos em relação a desgaste, é metade, ele dura o dobro. Então, se eu usar hoje um implante que seja metal poli, o cerâmica poli vai ser o dobro, o tempo de vida vai ser o dobro do que usar o metal poli. Então, você ganha uma sobrevida ali para você poder fazer uma segunda cirurgia, que seria a cirurgia de revisão. Tem uma outra versão que é metal-metal. Isso aqui foi descontinuado, tá? O pessoal não usa mais, são muito poucos casos. Se você ver a maioria dos registros de implantes nos países, ele tem muito pouco uso, é muito restrito, tá? Porque assim, metal-metal tem problema de metalose, tem problema de íons metálicos na corrente sanguínea. Então, o pessoal meio que aboliu a questão do metal-metal. Só alguns casos muito específicos, mas é praticamente, assim, é mínimo, tá? E ele tem um desgaste de 4 micrômetros também por milhão de ciclo. Quando a gente foi para a última versão, que é cerâmica, você vê que o quê? Ele tem 2 micrômetros. Quer dizer, realmente é o menor desgaste que você tem é quando você usa uma cabeça de cerâmica com um liner de cerâmica. Então, isso aí realmente é o menor desgaste que você tem de um material. Então, assim, a durabilidade em si, em relação a desgaste, é menor, tá? Cerâmica tem um risco de quebra, mas ele é muito baixo. Ele existia bastante um risco de quebra um pouquinho maior quando era a Biolox forte, que a gente chama, que é essa laranjinha, mas depois que o pessoal desenvolveu essa Biolox Delta aqui, o índice é muito baixo, tá? Então, quais são as possibilidades que eu posso fazer de combinação? Eu posso fazer metal-metal, quer dizer, cabeça de metal com liner metal. Eu posso fazer cabeça de metal com liner de polietileno. Eu posso fazer cabeça de cerâmica com liner de polietileno. E eu posso fazer cabeça de cerâmica com liner de cerâmica. Renato, por que eu não posso fazer cabeça de metal com liner de cerâmica? Tá? A cerâmica ela é muito dura. Se eu fizer esse tipo de combinação, o que vai acontecer? A cerâmica ela come a cabeça. E realmente come mesmo. Então, assim, todo movimento que ele fizer, se eu usar essa combinação de metal com cerâmica, né, a cabeça de metal com liner de cerâmica, a cerâmica, em um certo tempo, ela vai,
a cabeça do metal vai desaparecer. E ele vai comer todo o material dessa cabeça. E o que vai acontecer? Você vai ter um problema de metalose, que aí é uma cirurgia bem complexa que você tem que fazer e perde muita questão de massa muscular, tá? E aí, pessoal, às vezes tem muita questão assim, qual a idade, né? A gente recomenda por idade, não recomenda por idade. Assim, acho que um fator importante, acho que tem assim, a gente tem alguns tabus aí, porque antigamente a qualidade, assim, a expectativa de vida era 45, 50 anos, um tempinho atrás. Hoje já está acima de 70. E aí eu me pergunto, né, assim, o que é recomendado? Acima de 70 anos eu vou usar metal poly. Acima de 60 anos eu vou usar cerâmica polietileno. Abaixo de 60, ok, eu vou usar cera. Só que a gente, assim, acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: como é que é o paciente? É um paciente ativo? É um paciente, assim, que tem um estilo de vida, né? Tem um estilo de vida que é um cara todo regrado, é um cara que, assim, se cuida, porque provavelmente vai viver até os 80, 90 anos, né? Aqui até um caso, né? Esse até é um médico também lá, americano, ele tem 70 anos, quer dizer, realmente tá melhor do que eu, 44. Mas aí seria justo para esse paciente aqui eu pegar, como ele tem 70 anos, dar uma metal polietileno para ele, que você sabe que metal polietileno, o desgaste dele é 0,2 milímetros, quer dizer, é o que tem mais desgaste, e eu vou submeter esse paciente a uma cirurgia em pouco tempo. Então, assim, acho que alguns fatores têm que ser analisados, não apenas a questão da idade em si, mas realmente saber se o paciente é um paciente ativo, não é um paciente ativo, assim, realmente ter o histórico do paciente para poder definir qual o tipo de material mais recomendado para esse paciente, tá? Acho que isso é um ponto, assim, importante. Como é que fala? A qualidade de vida melhorou muito, né? O índice de sobrevivência também aumentou bastante. Isso, assim, é uma análise que a gente tem que fazer para o mercado. E a gente vem para outro ponto interessante, né? Que a gente ouve muito falar no mercado, né? Navegação, robótica, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, qual a diferenciação da robótica em si. Aqui eu vou citar um exemplo, né? De um estudo feito, né? Assim, a gente trouxe a navegação para o Brasil em 98, 99. A gente foi assim, acho que fora da Europa a gente foi o primeiro país a fazer navegação. A gente começou em 99. É um sistema mais arcaico na época, era com disquete, né? Assim, eu sei que eu estou ficando velho, minha época era com disquete ainda, então a gente usava um disquete para poder fazer toda a calibração e tudo mais, e o navegador dava precisão em si em relação ao corte, tá? Ele evoluiu bastante durante os anos, melhorou só do corte para a questão do balanço ligamentar, e agora vem um pouquinho a questão do robô, né? E qual a diferença em si, né, entre o robô, entre o navegador? O que a gente conclui? Né? Na verdade, assim, 95% do robô, né, é navegação. A base dele é navegação. Então, assim, o que é navegação? É você pegar os pontos anatômicos, você definir os ângulos que você vai fazer, você definir os cortes que você vai fazer, você definir a posição que você colocar o implante. E depois, qual a diferença que tem do robô para a navegação? Na verdade, o robô tem o quê? Tem um braço que faz o papel do cirurgião ali para poder posicionar ali, fazer o corte e posicionar o implante. Na verdade, quando você faz a navegação, você tem instrumentos que o médico, junto com o navegador, você posiciona e você vê se está na posição correta. Quando você usa o robô, você tem um braço que acompanha ali e faz isso para o cirurgião em si, tá? O que a gente tem hoje de trabalho em si em relação à navegação, em relação à questão da robótica em si? Isso aqui também é um trabalho que foi feito, aqui tem um link em si, e fala do resultado que teve em relação à navegação convencional e a questão de utilização do robô. E o que foi a conclusão, né, desse trabalho em si? Ele fez um trabalho, pegou 10 anos, né, de material implantado de maneira convencional. O que é convencional? É com os instrumentais normais, sem nenhum auxílio de nenhum equipamento. Né? E qual a sobrevivência desse material implantado com esse tipo de material só com instrumental convencional? Foi de 92,4% de sobrevivência. O que é esse índice de sobrevivência? Né? Esse índice de sobrevivência é o seguinte, eu tenho 100 implantes, por exemplo, esses 100 implantes, após 10 anos, né, que é o tempo do estudo, 92,4% permanece no paciente ainda. Então, ou seja, 7,6 falharam, a gente tem que revisar 7,6. Quando usou a robótica, esse número melhorou. Por quê? Você colocou o implante na posição ideal, uma posição melhor do que você colocaria no convencional. E ele migrou. Então, assim, na robótica, após 10 anos, 90 desses 100, por exemplo, desses 100 cirurgias que foram feitas, 94,8 ainda permanece no paciente ali, o implante permanece na posição ideal, sem nenhuma complicação. 5,2 falharam. Quando a gente usa a navegação,
a gente teve uma melhora ainda de 2 pontos percentuais, quer dizer, 1,4. O que é isso? Então, das 100 que eu coloquei, 96 permanecem, 96,2 permanecem no paciente. Apenas 3,8 foram revisados. Então, assim, durabilidade do material é totalmente dependente do posicionamento que você coloca. Claro que você tem alguns fatores em relação à índice de massa corporal, você tem a atividade do paciente, no caso, se é um paciente muito ativo ou não, porque, claro, o desgaste em si tem a ver também com a mobilidade do paciente, mas quanto melhor você posicionar o material, maior durabilidade ele tem. Tá? Então, isso é um ponto que a gente tem em relação à diferença do convencional, robótica e navegação. Tá? E sem falar que a navegação ele é mais portátil, a robótica ele é um pouquinho maior, você tem que manter numa sala específica, e os custos da cirurgia em si são diferentes. E a gente foi para a parte da haste. A gente fala, cara, toda haste é igual? Né? Então, assim, acho que pelo princípio que vocês viram, não. Tá? Não só pelo design, como modelo de fixação. E o que eu falo de modelo de fixação? Quando a gente tem uma haste em si, a gente tem as ancoragens que a gente chama. O que é ancoragem? É onde que a haste se fixa. Tá? Então, a gente tem uma ancoragem que a gente chama de metafisária, a gente tem uma ancoragem que a gente chama no colo. O que é o colo? É o colo do fêmur, né? É realmente aquele pescocinho que tem no fêmur. Tá? A gente tem metadiafisária. O que é isso? Na metáfise, na diáfise. A diáfise, eu vou mostrar uma imagenzinha mais para frente o que é a diáfise. E tem as hastes que são totalmente diafisárias, que ela pega essa região aqui mais distal. Tá? Então, o que é isso? Quando eu falo questão do colo, como eu falei, aqui é um fêmur, aqui a gente tem um colo, e ela se afixa aqui no colo do fêmur. Tá? Esse é o tipo de posição que ele faz essa ancoragem, onde ele fica fixo. Quando a gente fala de ancoragem metadiafisária, ele pega essa região da metáfise e pega a região da diáfise. Quando a gente fala de diafisária, você vê aqui que realmente aqui a haste, ela fixa nesse canal aqui. Ele pega nessa diáfise e a haste ela é guiada pela diáfise. Quando a gente fala, por último, na metafisária, o que guia a haste é essa parte aqui mais próxima do colo em si. Ele tem um contatozinho só na cortical. O que isso me diferencia? Tá? O que isso tem de importante? Quando a gente faz uma prótese convencional e uma prótese metafisária, isso aqui é interessante. Lembra que eu falei metafisária, ele pega nessa região aqui, e quando eu falei diafisária, o que guia ele é o canal. Isso aqui é um fêmur, tá? Então, quando eu coloco uma prótese metafisária, você vê que ele segue o colo. Ou seja, você vê que ele está bem no centro da cabeça. Quando eu uso uma haste convencional, como ele é guiado pelo canal, o que acontece? Eu tenho a diferença, ele não está no centro da minha cabeça. Né? Então, quando eu vejo isso aqui, ele tem o quê? Ele tem mais ou menos 10 milímetros de diferença da posição ideal, que era a posição anatômica do paciente. O que isso me gera? Tá? Esse aqui é um modelo fisiológico, tem os ligamentos aqui. Né? Esse aqui é um modelo sem implante. Esse aqui é o modelo que eu utilizo a meta. Esse aqui é o tensionamento, tá, dos ligamentos. Você vê que ele está bem próximo em si em relação à condição, o modelo fisiológico ideal. Quando eu uso uma haste padrão, o que eu tenho? Eu tenho um afrouxamento de alguns ligamentos. O que isso me gera? Tá? Isso me gera instabilidade. Então, esse é um ponto importante, me gera instabilidade, e aí o médico tem que tentar consertar isso, reparar isso que é o posicionamento do acetábulo, às vezes utilizando os liners com rebordo, né, com rebordo assimétrico, para poder corrigir e colocar na posição ideal, verificando se vai ter problema de luxação ou não. Tá? Então, esse é um diferencial que tem entre haste, então, assim, nem toda haste é igual, tá? E realmente você vê o método de fixação, onde é que ela fixa, a gente tem alguns diferenciais em relação à haste, e faz bastante importância na hora da cirurgia, isso é bem importante na hora da cirurgia. E vamos lá para o próximo passo. Né? Quando a gente fala de cirurgia, né, aí você pergunta assim, a gente precisa só dos implantes que são faturados, que estão lá no prontuário. Né? Esse aqui é um exemplo, né, de alguns itens que, no caso, essa configuração aqui. Né? Então, aqui é uma parafuso de fixação do acetábulo, que são esses carinhas aqui. Isso aqui é uma haste meta, que é essa haste aqui. Eu preciso de uma só. Parafuso eu posso usar 2, eu posso não usar. Eu tenho a cabeça de cerâmica, o Biolox Delta, que é a cabeça de cerâmica. Eu tenho um inserto, o liner, que também é de cerâmica. E aqui é o NH52, que é o componente acetabular. Então, assim, eu tenho aqui, se você contar, usando tudo, eu tenho 6 itens aqui. E aí, como eu falei para vocês, da cirurgia, né, geralmente eu uso um tamanho de cada. Tá? Parafuso eu posso usar até 2 tamanhos. Então, se eu usar não cimentada, eu uso essa galera todinha aqui, menos o centralizador, menos o plug. Se eu fizer uma cimentada, aí eu vou usar essa galerinha toda aqui, se eu fizer total cimentada, mais o
como pode ser tabular. Então, assim, média eu uso de 6 a 8 implantes na cirurgia. Só que quando eu tenho que fazer a cirurgia, o que acontece? A gente leva geralmente um kit inteiro de material, né? Então, quando você faz a conta do que você leva de material em si, né, você leva 209 itens, ou seja, são faturados 6 a 8 itens. Imagina centro cirúrgico que você tem de material ali, porque se tiver alguma intercorrência, se é uma prótese não cimentada, precisar converter para cimentada por causa de algum problema, tamanhos diferentes, formatos diferentes, varo, valgo. Então, a gente leva um portfólio enorme para dentro do centro cirúrgico. Então, você vê que, para você ter ideia, 209 itens, só usar 8, no melhor caso, quer dizer, 201 retornam toda a parte logística. Então, assim, é uma logística bem pesada. Isso só para a questão dos implantes. Quando a gente fala do instrumental, também é outro... como é que fala? Outra quantidade bem grande de material que você leva. Você leva toda a parte dos instrumentais em si, dos implantes, você leva o sistema de motores, você leva a questão das baterias, a gente leva mais de 15, algumas vezes mais de 15 bandejas para o centro cirúrgico, que chegam um dia antes, faz a esterilização, no dia seguinte faz a cirurgia, no mesmo dia, o dia seguinte, retorna para a empresa. Então, assim, a gente tem uma logística muito grande em relação à questão da cirurgia de quadril em si. Então, assim, não é só o que você... que sai na fatura ali, o que sai no prontuário que foi usado, mas o que você leva de material para a cirurgia em si é um volume muito grande, tá? E aí a gente pergunta, né, qual é o principal vilão da artroplastia de quadril? Quais são os principais motivos de falha em artroplastia de quadril? Então, a gente busca um pouquinho de registro lá fora, né, que a gente chama ali de falha precoce, que é abaixo de 2 anos, né, de alguns registros, né, a gente tem aqui o registro americano, o registro inglês, tá? Então, aqui são algumas amostras do que você tem de falha de material. Então, aqui você tem aqui luxação, que é o primeiro caso, quer dizer, as cirurgias precoces de revisão, a maioria deles acontece por luxação, ou seja, mau posicionamento do implante, uma instabilidade ligamentar do paciente, a prótese luxa, ela sai do lugar, e aí você tem que refazer a cirurgia, alterando o tamanho do colo, às vezes posicionamento do acetábulo ou componente femoral, mas geralmente alongamento de colo. O segundo caso para você ter essa revisão precoce é a soltura, ou, no caso, no registro inglês, é a fratura periprotética, quer dizer, a fratura após a cirurgia. A gente chama aqui de médio prazo, de 2 a 10 anos também, você tem a questão de soltura e dor, né? Luxação já vem como segundo plano, e acima de 10 anos, né, que é a tardia que a gente chama, geralmente também é questão de soltura e fratura, e luxação já é o último caso, tá? Então, assim, a gente tem dados muito grandes em relação aos registros lá fora. No Brasil, a gente ainda está engatinhando com essa parte de registro, né, com RNI, mas, assim, a gente espera que a gente chegue no mesmo nível do pessoal que tem lá fora em relação à informação. Então, esse é um ponto. Outro ponto interessante também, né, que a gente fala, quando a gente usa hastes cimentadas, né, não só no quadril, como no joelho também. Então, assim, na época de 50, quando foi lançada a questão lá das próteses cimentadas, o que você tinha na primeira geração que foi feita? Você tinha a mistura manual, que é o quê? Essa cubazinha aqui, que o pessoal mistura o cimento ali dentro, tá? A gente não tinha nem a mistura a vácuo, nem lavagem a jato, nem o plugzinho para poder segurar ali o cimento para ele não entrar dentro do canal. Então, a gente tinha essa configuração. Isso aqui é uma imagem microscópica de o cimento misturado nessa maneira manual. O que vocês podem ver aqui? Vocês estão vendo muitos orifícios aqui dentro. Isso são bolhas de ar que ficam ali dentro. O que acontece numa cirurgia? Quer dizer, essas bolhas de ar, com o tempo, com a carga que ele sofre, elas fragmentam. Então, você tem o que? Você tem quebra aqui. E aí, o que quebra originaliza no implante? Se você começa a ter quebra do cimento, você tem a soltura do implante. Então, não adianta você ter um implante muito bom se o cimento que você utiliza é de pior qualidade e você faz a mistura dele de maneira manual. Porque, primeiro, eu vou ter esses orifícios aqui. E o segundo ponto também interessante, né? Porque, igual eu falo assim, na época não existia o kit de lavagem. O que a pessoa geralmente fazia? Pegava o soro com a seringa e lavava. O que acontecia? Você não retira a gordura, você não retira o sangue. E aí você bota o cimento em cima dessa gordura e desse sangue. Então, assim, ele não vai ter uma aderência ideal. Então, essa era a primeira geração que era feita, tá? Na época dos anos 50 e 80. Depois veio a segunda geração, o que eles aprimoraram? Eles falaram assim, vamos botar um plugzinho femoral, para quê? Para que o cimento não desça no canal. Então, eles desenvolveram essa parte do plug femoral, isso era usado nos anos 80 e 90. E o último estágio, o que eles fizeram? Né, o que deveria ser usado hoje, assim, mas sendo bem sincero com você, muitas cirurgias não tem mistura a vácuo, muitas cirurgias não tem lavagem, essa lavagem a jato, que chama de jato lavagem. Lá fora já existe, mas no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito
essa cultura ainda, tá? E aqui você vê a microscópio como é que funciona a questão da cimentação, da mistura de cimentação, assim como um osso que você vê que você lava jato, você vê que realmente você consegue ver os poros do osso. Então, assim, o cimento consegue aderir dentro desse osso, tá? Então, isso aí facilita muito. E aí, sim, mesmo você tendo uma prótese boa, você tendo um cimento bem feito, bem implantado, a prótese dura mais tempo. E aí a gente vai aqui nos serviços que a gente oferece, algumas dicas e truques, tá? Então, assim, como a gente falou, a gente tem muita questão do share expertise. E a gente tem toda essa parte, esse dever de ter dessa capacitação profissional. Então, a gente desenvolve alguns certos treinamentos. A gente está em negociação com alguns, isso aqui é um exemplo, né? Do Edson Bueno, que estava negociando para poder fazer um cadáver lab lá. A gente faz os cursos de cadáver, a gente faz cirurgias ao vivo, tá? Isso que a gente fazia no Cajuru também, que a gente fazia cirurgias de quadril lá. A gente convida os médicos que querem usar nosso material a assistir a cirurgia, fazer um workshop antes, em osso artificial, depois assistir uma cirurgia com um cirurgião já experiente, para que ele se sinta, assim, apto a realizar a cirurgia. Então, a gente faz isso aqui no Brasil, com suporte da Escola da Academia. A gente tem a parte da capacitação profissional na Alemanha. Então, assim, no Brasil está começando a melhorar um pouquinho a questão do cadáver lab em si, mas a maioria dos cursos já é feito muito lá fora. Então, assim, a estrutura que tem em relação a cadáver lab lá fora era bem melhor do que a estrutura que a gente tinha aqui no Brasil. A gente não pode fazer, como é que fala? A gente não podia fazer aqui no Brasil no passado. Então, a gente tem toda a parte de estrutura de treinamento com os médicos na Alemanha, faz toda a parte de treinamento. Então, a gente faz esse suporte de capacitação profissional. Tem outro ponto interessante de serviço, e assim, acho que isso ajuda muita gente, né, que é a digitalização do planejamento cirúrgico. E aí vocês lembram que a quantidade de material que a gente leva para o centro cirúrgico lá, que eram 209 itens. Então, assim, se toda cirurgia tivesse esse planejamento cirúrgico, no caso, antes da cirurgia, você pelo menos teria uma ideia de qual tipo de material você vai usar na cirurgia e qual tipo de intercorrência que eu posso ter na cirurgia. Tá? Então, assim, hoje são muito poucos serviços que fazem essa preparação, né, esse planejamento pré-operatório. Né, e aqui você consegue ver, porque no computador você tem um método antigo que o pessoal usa aqui, chama de template. O que ele faz? Ele faz radiografia, isso aqui é uma transparência, ele coloca aqui em cima e vê mais ou menos o tamanho do implante que ele vai usar. Então aqui você tem a noção do que tipo de material que você vai usar e qual tamanho que você vai usar. E existe a versão mais nova que o pessoal utiliza agora, que é essa que é digital. Então, assim, a maioria dos hospitais hoje também tem o raio-x digital. Então, geralmente eles fazem a escopia digital. Você vê que tem uma bolinha aqui, uma esfera aqui no meio, que é essa esfera aqui que faz a calibração para poder saber qual o tamanho, qual o diâmetro correto, e através do sistema do software, ele faz a preparação toda do planejamento pré-operatório e já tem mais ou menos uma ideia do que ele vai usar de material, tá? Esse aqui é um exemplo. Para vocês, outro ponto importante, né, aqui que eu acho interessante para vocês, é consultar os registros. Né? Então, você tem muito registro lá fora, tem o registro americano, registro inglês, registro australiano, português, o canadense, tem o alemão. Então, assim, todos esses países, eles controlam toda a cirurgia que é feita. Então, eles sabem se foi cimentada, se foi não cimentada, o que usou, o que não usou, quem fez, quem não fez. Então, assim, eles têm um controle muito grande aqui, né? Eles avaliam o índice de revisão. E se você tem um implante que você tem um índice de revisão muito alto, eles impossibilitam esse implante de ser vendido no mercado. Porque, realmente, assim, a ideia é você ter qualidade de vida, você ter o menor índice de revisão, claro, relativa não só material, técnica, tudo que envolve essa parte de revisão em si, você tem um controle melhor de gasto em relação a isso. A Anvisa lançou, né, em 2018, eu estava lá, eu participei desse lançamento lá na feira hospitalar, eu fui assistir, só que assim, está engatinhando, tá? Assim, esse lá de fora você consegue ter acesso aos registros, você consegue ver os números, você consegue ver. Eu tentei entrar na Anvisa, eu não consegui ver ainda, tá? Do RNI, acho que está só fechado por enquanto para os hospitais, enquanto o pessoal está analisando os números, a gente não consegue acessar ainda. Os hospitais eu acredito que sim, mas a gente do mercado, o pessoal de fora, não consegue acessar, tá? Então, isso aqui é, assim, é interessante para vocês, para poder buscar informação. Publicações também. A gente vive sempre procurando, pesquisando em relação à questão de publicação. Então, esses aqui são os principais itens de publicação: PubMed, ResearchGate, Bond Joint Journal, Elsevier, Google mesmo, ajuda bastante nessa questão de busca de publicação e informação sobre o produto. A gente tem também aqui a parte, né, isso aqui é novo, vou tentar usar aqui. A gente tem essa parte nova aqui, que né, é o YouTube que a gente brinca, é o YouTube da parte médica, tá? Chama-se VUMED, é uma biblioteca bem grande, então, assim, tem várias empresas que estão lá dentro, tem vários cursos, vários vídeos de material, vários vídeos de cirurgia, acho, assim, bacana vocês pesquisarem, tá? E darem uma olhada. Tem, como eu falei, tem todas as empresas, não tem só da Bebral, tem das outras empresas também, é um acervo bem grande, tá? Então, isso aqui é uma biblioteca de vídeo que a gente tem para a parte cirúrgica. Esse é um ponto.
O outro ponto aqui que a gente tem em si são os dados de mercado, isso a gente sempre faz essa pesquisa em relação ao CNES, a questão do DataSUS, a questão de cirurgia em si, então são fatores assim, importantes também na pesquisa, né, como está a situação do país, qual o índice de revisão do país, assim, infelizmente a gente tem muita informação, a gente tem só informação pública, a gente tem muito pouca privada, né, porque a gente não tem esse network, a gente não tem essa conexão das operadoras em si, né, em relação a essa questão de controle de revisão, controle de cirurgia, um pouquinho mais complexo. Então, assim, são pontos interessantes que você pode ver. Então, assim, eu falei aqui, então, dados de mercado, falei dos produtos, alguns benefícios, tá? E a gente vai aqui abrir agora, então, assim, eu acabei aqui minha apresentação. Muito obrigado, eu espero não ter falado muito rápido, porque até eu corri um pouquinho por causa do tempo. Tem meu contato aqui, tá? E a gente está, assim, tá à disposição para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida e eu conseguir responder a vocês, a gente está aberto aqui para poder ajudar. Então, vou parar de compartilhar aqui. Obrigado, pessoal. Legal, obrigada, Renata. Eu estou aqui com algumas perguntas, e, pessoal, fiquem à vontade também para fazer mais, caso ocorra. A primeira, Renato, qual o tipo de prótese que tem maior custo-efetividade ou benefício? Qual tipo de prótese tem maior? Custo-efetividade ou benefício? Bem, como é que funciona hoje, né? Então, assim, como eu falei, no Brasil, a gente não consegue avaliar muito isso. Porque, assim, você tem as informações do SUS lá, mas lá nas informações que estão lá, você não vê qual é o implante, né? Qual é o implante utilizado e qual é o índice de revisão dele. Quando eu mostrei para vocês quando eu mostrei para vocês ali como é que se fala, os estudos que tem ali, os registros que tem nos outros países, você tem a tabelinha ali dizendo qual o tipo de implante, qual a durabilidade dele em 10 anos, qual a durabilidade dele em 15 anos, tá? Então, tem uma escalinha ali, você consegue ver cada tipo de material. Então, você pode ver o material A, material B, material C, né? A empresa A, B e C, o nome do produto e qual é o índice de sobrevivência. Então, assim, você vê ali os estudos ali, que muitos ali têm até 15 anos, e você consegue ver, assim, tem estudo ali que tem um implante lá que tem 15 anos e tem um índice de revisão só de 3,6%. Então, ali você consegue realmente medir, né, qual é a efetividade desse material. Claro, a gente tem alguns fatores que influenciam nisso. O implante é um. Técnica cirúrgica é outro. Paciente é outro. Então, assim, você tem alguns fatores, quando o pessoal às vezes pergunta assim, qual é a durabilidade do implante? Aí fala assim, isso é relativo. A gente sabe que cera a cera, você tem lá 4 micrômetros de desgaste por milhão de ciclo. Só que você tem variação. Se você tem um paciente com MC mais alto, certamente o desgaste vai ser um pouquinho maior. Então, assim, para o Brasil, para a gente é muito difícil, porque a gente tem muito pouca informação. Assim, os sistemas não se conversam. E a gente, assim, infelizmente, não tem muita aqui. A gente consegue ver muito lá de fora. Então, lá de fora a gente avalia, a gente vê o que a gente tem de publicação em si, o que a gente tem de diferencial, e a gente consegue ver através desses registros. Assim, eu espero que o RNI, quando tiver realmente funcional, a gente conseguir ter acesso, a gente consegue ver isso dentro do nosso mercado aqui. Mas, infelizmente, hoje a gente consegue ver só com o que acontece lá no vizinho. No Brasil, a gente, infelizmente, não tem esse dado claro. Acho que quando a gente começar a se conversar, a gente consegue fazer essa análise. Acho que é muito esse ponto. Renata, eu te fiz essa pergunta, mas eu não fui tão honesta, porque essa pergunta era para mim. Então, eu acho que assim, o pessoal entrou depois, mas eu sou responsável pela parte de acesso e farmacoeconomia da Brau. Então, assim, o Renato, ele realmente, a parte das próteses, enfim, ele sabe muito. E assim, em relação à parte, até já respondeu algumas coisas, em relação à parte de custo-efetividade, a gente tem que avaliar realmente qual o benefício clínico que eu necessito e qual o preço em si. Então, eu até abro aqui para vocês, se vocês quiserem me procurar depois, eu coloco meu contato, a gente pode até fazer uma avaliação em loco, né? Porque muitas vezes vocês têm um banco de dados fantástico, né? E é claro, obedecendo toda a parte de LGPD, de confidencialidade, de todas as informações. Então, eu sei que geralmente as operadoras têm um banco de dados bem bacana, que dá para a gente fazer uma análise de vida real. Então, o que aconteceu com um paciente que
houve um implante em dado momento, o que aconteceu depois? Que custos foram agregados? E nisso dá para a gente avaliar efetivamente, será que essa prótese da Bebral é custo-efetivo? Será que ou outra prótese? Então, assim, eu estou deixando muito aberto para ser realmente uma análise econômica, independente de qual das próteses. Então, por isso que eu falei, né? Eu deixei você falando, mas, né? Eu deixo muito aberto aqui para o pessoal, se a gente quiser, se vocês quiserem fazer algum estudo mais focado, e assim, de vida real, que é o mais bacana, né? Que a gente vê, e a gente vê com pacientes aqui do Brasil mesmo, né? Bom, tem uma outra pergunta, que você até mostrou todos os materiais que precisa fazer uma troca, né? Aliás, um implante. Aí a pergunta é: o planejamento cirúrgico ele agrega custo ao procedimento? Se sim, qual o percentual que representa no procedimento? Eu acho que isso é muito em relação à contratação, né? O que isso vai impactar efetivamente. Tá, vamos lá. Então, assim, eu vou falar um pouquinho da realidade lá fora e aí vou falar um pouquinho da realidade aqui dentro. Então, assim, como é que funciona lá fora? Né? Nosso sistema de saúde, assim, ele é bem complexo. Então, assim, lá fora, como é que funciona? Lá fora o hospital tem esse sistema e lá fora o hospital é obrigado a fazer o pré-operatório. Porque é o documentacional do implante que você vai usar, o documentacional do que você planeja fazer, né? E depois que você acontecer a cirurgia, você tem alguma coisa como comparar o que você tinha no pré, o que você planejou, o que você fez. No Brasil, não é muito mandatório. Então, assim, aí a questão é quem arca com o custo. Porque como é que funciona o nosso sistema hoje, né? Como você falou, a questão do custo em si, quem vai assumir essa responsabilidade? Porque, assim, quem tem que fazer o planejamento é o médico. E muitas vezes o médico, o que tem o médico? Ele opera pelo plano A, pelo plano B, pelo plano C, no hospital A, no hospital B, no hospital C. Então, assim, como é que a gente vai fazer essa questão do software em si? Então, assim, o médico vai ter que comprar o software, ele arcar com esse custo, ele fazer o planejamento, falar assim, não, esse custo desse planejamento vai para o hospital que vai, ou não. Esse custo de planejamento vai para a operadora, que aí com a operadora você já tem mais ou menos ideia do implante que você vai usar. Então, assim, questão de custo, do valor quanto é que custa isso, assim, eu não sei o valor final. Tem nosso distribuidor, tem um distribuidor nosso que fornece esse material aqui, né, eles registraram aqui no Brasil, esse é um software que vem lá de fora. Não tem só nosso software, tem vários outros tipos de software, né, tem esse MedCAD, tem um software que o pessoal usa que vem de Portugal, então, assim, tem vários tipos de software, mas a questão é a seguinte, quem vai pagar esse custo, na verdade, como você falou, pode ser o hospital que queira que toda a cirurgia seja feita, mas eu acho difícil porque o médico faz naquele hospital aqui, faz naquele hospital ali, você faz em vários hospitais, ou o médico que compra por si próprio. Então, assim, acho que o paciente ele não vai ter essa questão desse custo. Fica mais a critério realmente se vai ser o médico que vai arcar com esse custo, ou como você fala, de repente a operadora. Assim, olha, eu vou botar o software para vocês fazem o programa pré-operatório, aí você consegue avaliar, fala assim, cara, esse implante aqui serve, esse implante aqui não serve, e tem mais ou menos uma ideia do que vai ser utilizado. Tá? Então, você fica nesse, questão de custo em si, eu não sei o valor do material. Tá? Mas, assim, você paga uma licença para você poder usar, ele não é gratuito. Tá? Então, tem muito desse ponto. Não, legal. Tem uma outra pergunta aqui, também em relação até a rotatividade dos pacientes nas operadoras de saúde, né? Então, a gente sabe que, geralmente, exceto quando é um plano de autogestão que o paciente fica por muitos anos, e as outras, né, geralmente tem uma média de 3 anos que o paciente fica em cada operadora. Então, qual o benefício para a operadora em relação aos níveis de financiamento? Pensando que para o uso de prótese com maior durabilidade, e sendo que muitos dos beneficiários são de planos empresariais e podem acatar mudanças, pode acabar mudando de operadora. Então, é muito, será que eu implantar ou eu realmente financiar uma prótese mais durável, qual o benefício financeiro, né, para a operadora? Então, vamos lá, essa é uma boa pergunta, isso aí é pergunta boa. Então, assim, você falou, você tem uma rotatividade grande em relação, assim, como você comentou, realmente, plano empresarial, muitas vezes é por negociação,
e o paciente realmente pode ser que daqui a 2, 3, 4 anos não esteja mais no mesmo plano de saúde. Só que, assim, acho que o principal foco é o quê? Como falou, a gente protege a saúde das pessoas ao redor do mundo. Quer dizer, nossa visão é essa. Então, assim, tudo bem, você fala assim, quero economizar dinheiro imediato, quero economizar dinheiro agora, vou pagar mais barato, daqui a 3, 4 anos o paciente não vai estar mais comigo, então outra operadora aqui vai pagar o procedimento de revisão. Só que, assim, você tem 2 caminhos, né? Se você realmente fizer uma análise e usar o material que seja menos durável, tudo bem, vamos dizer que assim, você vai jogar para a grama do vizinho. Só que da grama do vizinho também depois vai voltar para sua grama também. Ou pode acontecer o seguinte, você usar esse aqui mais barato, daqui a 6, 7 anos, ele voltar para o seu de novo. E assim, quem vai pagar a revisão, né, vai ser realmente quem no começo não teve essa análise efetiva de durabilidade do material. Então, assim como você falou, realmente é um ciclo. Assim, a recomendação que a gente sempre usa é o seguinte, use realmente, assim, claro, a gente avalia a questão de custo-benefício em si, mas o que seja realmente mais durável, que traga a melhor qualidade de vida para o paciente, porque, como você fala, quando você faz uma revisão, geralmente o custo você pode dizer que multiplica por 4, além do risco. Então, assim, usar produtos de boa qualidade, com uma boa durabilidade, a gente sempre recomenda para que no futuro você não tenha nenhum. Que você viu ali que tinha alguns produtos que tinha ali soltura ali, que tinha problema de luxação precoce, que era 2 anos. Então, realmente, em 2 anos a gente pode ter esse problema assim de precoce, e quem vai arcar com essa conta em si vai ser a operadora atual do paciente. Então, assim, eu vejo muito isso. Acho que realmente a gente tem que usar o melhor produto que a gente pode usar e que realmente tenha mais durabilidade, até para evitar maior risco para o paciente em si. E, claro, a cirurgia de revisão é sempre mais complexa. Você tem perda óssea, então é algo bem mais complexo. Você acha, uma dúvida também, você acha que eu posso afirmar que até um paciente que colocou uma prótese de baixa qualidade, ele vai, vamos colocar assim, consumir muito mais consultas, pode ter Sim. pequenos eventos? Se ele tiver uma qualidade, começar a sentir dor, um monte de coisa, com certeza ele vai procurar mais vezes o médico até você marcar a revisão. Porque é paciente que porque geralmente você usa o implante para quê? Para você tirar a dor. Né? Quando você faz uma artroplastia de quadril, geralmente você está sentindo muita dor, e aí você coloca o implante para você resolver o problema de dor. Se você tem um produto de má qualidade, que você realmente tem esse problema em si, começa a sentir dor, como você falou, você vai ter mais consulta com o médico e provavelmente o médico no futuro próximo ele vai pedir uma revisão desse material para poder ver o que aconteceu na cirurgia, por que está dando esse tipo de dor, e aí você tem uma reop em si, e aí realmente é mais caro. Então isso aí você tem. Eu vejo alguns casos que às vezes posterga, mas o tanto, até a quantidade vai colocar como consumíveis de consulta, de pequenos outros procedimentos, acaba acarretando, né? Então, esse ciclo, ele acaba vicioso, logo. É um ciclo vicioso, isso aí. Isso é um ciclo vicioso, isso é verdade. Isso acontece. Eu até coloquei aqui no chat, pessoal, até para saber se vocês têm quais são os desafios que vocês enfrentam no dia a dia, né? Se vocês têm muito problema que realmente, ou até, eu não sei como proceder numa dada auditoria de prótese. Então, assim, fiquem à vontade para fazer perguntas. Né, eu acho que a hora é essa. Obviamente, se vocês tiverem alguma outra dúvida ao longo do processo, né, o Renato já colocou o contato dele, eu vou colocar o meu contato também. Fiquem totalmente à vontade para fazer. A Eliane também colocou alguns recadinhos, eu acredito que ela vai entrar também para passar essas informações. Essa semana vai ser uma semana bem intensa, né, de troca de conhecimentos, né, que eu acho que vocês também trazem muitas informações até para a gente também, até para saber a melhor forma de como levar mais informações, né. Então, amanhã a gente vai ter amanhã até quinta-feira a gente vai ter algumas outras apresentações e acho que, assim, fiquem totalmente à disposição. Estamos totalmente abertos. Eliane, fique à vontade, né? Imagina, a casa é sua, a gente que está entrando. Então, gente, muito obrigada, viu, Renato, pela palestra, obrigada, Cris.
E amanhã estaremos aqui. Hoje a gente falou sobre prótese de quadril, amanhã a gente vai falar sobre sutura, né? E abordar um pouco mais cirurgia geral. E vamos ficar até na quinta-feira abordando, né, vários assuntos que são com certeza interessantes, né? Focado principalmente na parte de OPME. E esperamos amanhã não ter nenhum problema. Vamos fazer os testes devidos mais cedo. E obrigada, gente. Bom descanso para todos, tá? E vamos nos falando. Quem tiver alguma dúvida pode colocar no grupo do WhatsApp. E fiquem à vontade para perguntar o que quiserem. E qualquer coisa, a gente entra em contato de novo com o Renato, pede algum auxílio. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, tá bom? E amanhã estaremos juntos às 20 horas. Obrigada e bom descanso a todos. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigado. até mais.